O Conselho Tutelar foi criado com o ECA em 1990, atendendo a nova visão democrática trazida com a Constituição de 88, pós-regime militar no Brasil. Ele é uma democracia participativa, algo novo que foi criado com o Estatuto. Nós não temos órgão ou instituição semelhante na nossa história. A sua atividade no sistema de garantias é de suma importância para que a gente possa materializar os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Apesar de já ter 24 anos na legislação, ainda é um órgão que ainda não está estruturado a ponto de poder exercer sua fiscalização de forma plena. A construção desse processo trouxe mais uma inovação na legislação no ano 2012, com a previsão das eleições unificadas. E a partir de então os mandatos passariam de 4 anos e essa mudança seria a partir de 2015. E aí todos os municípios deveriam se envolver, ou devem se envolver, para garantir esse processo. Nós vamos ter no dia 4 de outubro o processo de escolha unificada para os conselheiros tutelares em todo o Brasil. Essa vai ser uma ocasião única, ou pelo menos inédita, para que a gente possa, nos municípios, nos estados, no Brasil inteiro, pautar o que é o Conselho Tutelar. A sociedade visualizar quem são os conselheiros tutelares, qual a sua atuação mais perene e fixa, e justamente ter a atenção de quem vai compor o conselho. Este grupo estadual tem a incumbência de estimular os municípios do estado do Pará a realizar um processo de escolha unificado de conselheiros tutelares. Um grupo de instituições está unindo esforços para que a sociedade possa entender a importância da instituição Conselho Tutelar na materialização desses direitos e também dos próprios agentes públicos em criarem condições necessárias para que essa eleição aconteça de forma unificada, como está prevista no Estatuto. Essa eleição, ela tem a possibilidade de mobilizar toda a população, tanto para a participação na eleição, para o acompanhamento, para o controle social, para que elas sejam eleições participativas, para que elas sejam sem fraudes, sem problemas que possam de alguma forma denegrir a imagem dos conselhos tutelares. Dentro do trabalho das eleições unificadas, nós entendemos fundamental esclarecer para a sociedade o real papel do Conselho Tutelar. Para que a população possa entender isso, a gente entende esclarecer o paradigma que surgiu com o ECA. Antes do ECA, nós tínhamos uma legislação que via o menor como uma pessoa em situação irregular, enquanto que o ECA vê a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, frente à família, à sociedade, à comunidade e o Estado. A escolha do processo unificado é de responsabilidade dos conselhos municipais do direito da criança e do adolescente. Mas em cada município pode ser criado comissões, grupos de trabalhos voltados especificamente para essas eleições. O processo eleitoral, ele vai consistir, da mesma forma que era feito anteriormente, numa divulgação para que a sociedade local escolha os membros do Conselho Tutelar, que são formados por 5 pessoas da comunidade que tenham atuação na área da infância e juventude. Esse processo de escolha foi muita luta da classe de conselheiros tutelares de todo o Brasil e conseguimos mudar o Estatuto da Criança e Adolescente através da Lei Federal 12.696, aonde o mandato dos conselheiros tutelares passou de 3 anos para 4. Foi incluído vários direitos trabalhistas, por exemplo, como licença maternidade, então ficou no primeiro domingo de outubro, após o processo de eleição da Presidência da República. Então, neste caso, vai se dar no dia 4 de outubro e o processo de escolha, o edital, tem que sair no dia 4 de abril. O Estatuto
ele já deu as diretrizes gerais para a eleição, mas houve uma expectativa de que ele também tivesse previsto como se daria a transição para essa eleição unificada. Infelizmente, isso não foi previsto em lei federal, mas o CONANDA supriu essa deficiência e, através de uma resolução, forneceu inúmeras regras que devem ser aplicadas, principalmente no que diz respeito à duração dos mandatos dos conselheiros anteriores que foram eleitos em pleitos anterior a esse que vai ser realizado agora em outubro. Também devemos ressaltar os requisitos para ser conselheiro tutelar. Geralmente é uma pessoa de referência na comunidade que vai poder estar solucionando os problemas voltados à área da infância e juventude em questões não jurisdicionais. Para essa realização, existe a necessidade dos municípios adequarem a sua legislação municipal ao que prevê a Lei 12.696. Daí a importância de uma lei municipal que venha a exigir, como por exemplo, uma prova, para que a gente possa sentir que aquele conselheiro, ele realmente conhece a legislação que ele vai ter que aplicar, que é o estatuto. O que temos hoje é também um contato com o Superior Tribunal Eleitoral para que sejam fornecidas urnas eletrônicas. Esse contato visa com que nós possamos ter mais segurança na eleição de conselho tutelar. Esse processo de mobilização amplia a discussão, envolve muitas outras instituições, entidades, não é, que vão se agregando, podem estimular tanto o processo pedagógico, o processo de mobilização e o processo de controle social das eleições. Então, em cada município seria muito importante que os conselhos municipais pudessem estar criando ou grupos de trabalhos ou comissões específicas para ampliar o envolvimento da população, a participação no processo de escolha. Nós devemos clamar, chamar os prefeitos para essa causa da criança e do adolescente, solicitando que olhem para a causa e enviem os projetos de lei às suas câmaras municipais o mais breve possível e que em outubro possamos realizar esse primeiro processo unificado de escolha dos conselheiros tutelares. Eu conclamo toda a sociedade para fortalecer o processo unificado de conselho tutelar que vai ocorrer em outubro de 2015. Aí eu chamo crianças e adolescentes, pais, mães, escolas, poder judiciário, legislativo, executivo para fortalecer e garantir esse processo, que é muito importante para todas as crianças e adolescentes, para garantir o direito como um todo. Não vamos perder a nossa participação popular em cada espaço que nos foi concedido pela Constituição. A gente precisa mobilizar desde as crianças e os adolescentes, os órgãos públicos, as universidades, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil envolvidas com a causa da criança e do adolescente. Senhores, se candidatem. Vocês que têm um trabalho com a área da infância e juventude, apresentem seus nomes para que possam ser candidatos a conselheiro tutelar. Sociedade, comunidade, por favor, vão votar. Acompanhem também o pleito eleitoral. Acho que é um passo na afirmação da criança enquanto prioridade absoluta. Vamos realmente materializar o que a Constituição nos assegura, que é a ampla participação, a responsabilização de todos na materialização dos direitos do público infanto-juvenil. Está na lei, mas precisa estar nas mentes e nos corações de todas as pessoas, das crianças aos adultos, aos jovens, os idosos, os gestores públicos, os educadores, as escolas, todos são convocados a participar.